Fala nação das Falações, Carlos Fala na área, beleza galera? Hoje é dia de Mengão, rapaziada, Flamengo e LDU no Maracanã. E o Flamengo tem que vencer pelo menos com 3 gols de diferença. Para poder lá na frente não pegar o Táchira em casa e ganhar com uma diferença um pouco menor. Apesar que o Táchira é bem mais fraco do que o LDU, mas o Flamengo precisa vencer. Se enfiou aí numa roubada sem necessidade, um grupo fraco, e o Flamengo conseguiu se enrolar, rapaziada. Mas eu quero trazer para vocês aqui o Mauro César. Olha o que o Mauro César comentou hoje sobre esse jogo do Flamengo. Queria saber o que vocês acham. Vocês concordam com o Mauro César que o jogo de hoje não é tão desesperador, mas o Flamengo tem que vencer pelo menos por 3 gols de diferença? Ele está dizendo que não é. Mas o que vocês acham? Concordam com o Mauro César? Concordam com as palavras que ele vai colocar aqui nesse vídeo? Eu queria que vocês dessem seu like, se inscrevessem no canal, compartilhassem e o principal, dê a sua opinião, escreve aí, fala o que vocês acham da fala do Mauro César sobre o jogo do Flamengo de hoje. Flamengo e LDU no Maraca, com praticamente todos os ingressos vendidos. A torcida fez a parte dela, vai lotar o Maracanã com os ingressos caros. A torcida tá chegando junto. Agora só depende dos jogadores lá entrar em campo. Se não for na técnica, tem que usar o que o Flamengo sempre usou, a raça, que anda faltando ultimamente nesse time do Flamengo. Tá bom, rapaziada? Tamo junto, saudações, ajuda a gente aí. Como eu falei ontem aqui, assim, é uma situação delicada na qual o Flamengo se meteu. Eu acho uma vergonha o time com esse investimento chegar nessa etapa dependendo do resultado para se classificar. Já deveria estar classificado. Mas não é uma situação desesperadora. São 2 jogos em que ele tem que vencer os 2 jogos e fazer um saldo de 3 gols. 2-0 hoje, 1-0 no Táchira. Ou 1-0 hoje, 2-0 no Táchira no dia 28. Então não vejo assim como uma situação desesperadora. É preciso concentração, fazer um jogo sério, certo? Ter paciência. Para a LDU, lógico, o ideal é vencer, empatar, é muito bom. E se tiver que perder, pelo menor número de gols possível, porque quanto mais gols a LDU sofrer, mais terá que marcar sobre o Central Córdoba lá em Quito, quando receber o time argentino na última rodada. Porque isso iria diminuir o saldo da equipe da LDU e aumentaria a distância para o time argentino. Por quê? Se o Flamengo vencer esse jogo, qualquer placar, digamos que vença por 1-0, se ele fizer 2-0 contra o Central Córdoba, ele está classificado. E aí o jogo da LDU e Central Córdoba vira um mata-mata entre os dois, pela outra vaga. E aí para a LDU é muito importante, na pior das hipóteses, perder o jogo, não perder por muitos gols. Porque se tomar muitos gols, ele vai ter que tirar o saldo que será favorável, nesse caso, ao time argentino. Então um jogo de muita estratégia, de entendimento da postura do adversário, compreender. O jogador tem que estar em campo sabendo que se fizer 1-0 com 1 minuto, a LDU vai continuar fechada, não vai sair. Se fizer 2-0, está arriscado também não mudar nada. Por quê? A LDU tem um saldo de 3 e o Córdoba tem um saldo de 3. Se o Flamengo vence o jogo e pega depois o Táchira na última rodada, é muito pouco provável, né? Impossível não é, que pegando esse time, que é o pior da chave, já está desmobilizado, já jogou desfalcado contra o Central Córdoba na terça-feira, lá na Venezuela. Teve 2 jogadores expulsos, então já tem desfalques. É muito pouco provável que o Flamengo não consiga fazer 2-0, se precisar, contra o Táchira no dia 28. E aí o que acontece? Esse jogo vai ser um mata-mata. Se a LDU perde, por exemplo, por 2-0, ela vai ter um saldo de 1. E aí o Central Córdoba tem um saldo de 3. E aí o que acontece? A LDU tem que fazer 2 para reduzir para 1 o saldo do adversário e fazer um saldo de 3. E por aí vai. Então esse jogo tem muita implicação com a última rodada. E o jogador do Flamengo, e da LDU também, claro, tem que entrar em campo sabendo todas essas contas, entendendo tudo. A importância de vencer por uma margem maior de gols no caso do time brasileiro, a importância de evitar a derrota e, se ela for inevitável, não tomar muitos gols. Essa é a meta do time equatoriano nessa noite do Maracanã. Acho que esse time da LDU é um dos mais fracos que eu já vi nos últimos anos. Por exemplo, o time do Zubeldia, que eliminou o São Paulo, era melhor. Há 2 anos jogaram no Morumbi e eliminou o São Paulo. Entre outros times que até enfrentaram o Flamengo e tudo. Não é um time tão bom, um time abaixo, acho que, de outros que o clube equatoriano teve nos últimos anos.
Mas vai ser uma retranca, a dificuldade do Flamengo contra esse tipo de equipe que joga assim, ela é muito grande, né? Então vai ter que ser um jogo de muita paciência para encontrar o primeiro gol e aí tentar tranquilizar um pouco mais as coisas, né? Imagino que o Flamengo vai pressionar muito no começo do jogo. Há inclusive a possibilidade de acontecer aquilo que a gente já vem falando, Pedro e Arrascaeta jogarem menos vezes juntos. Se hoje começar Bruno Henrique, vai ser justamente para fazer aquela pressão forte na defesa adversária, como foi contra o Bahia, que ele fez esse trabalho e mereceu lá os elogios do Felipe Luiz, embora com a bola tenha produzido zero, né, nenhuma jogada perigosa, nenhuma finalização, nada. Mas é possível que ele comece assim, com Arrascaeta e Bruno Henrique, Pedro ficando de fora, talvez o Pedro começando domingo contra o Botafogo e o Arrascaeta ficando de fora. Isso pode acontecer. E no meio campo ele não tem o Pulgar, não tem o Alan, que seria a opção. Então pode ter o Everton Araújo, né, junto com o De La Cruz, ou recuar o Gerson, abrindo espaço para o Luiz Araújo, fazendo a dupla de volantes com o Gerson e o De La Cruz, que eu acho que seria mais indicado do que o Everton Araújo, que para mim é um jogador que está no nível abaixo dos demais, ele destoa. E esse é um jogo que não pode ter erro. Não pode perder bola boba, não pode dar chance ao adversário para evitar o pior. O pior seria tomar um gol, ter que virar, nossa, aí vira um drama. Como o Botafogo ontem, que abriu 2-0 contra o Estudiantes, se desconectou um pouco do jogo, tomou 2 gols. O empate não eliminaria o Botafogo, mas deixaria obrigado a ganhar da Universidade do Chile na última rodada por 2-0, aí foi buscar a vitória e o Arthur conseguiu o gol. Acho que até num erro do time argentino, que foi todo para o ataque, deu espaço, uma jogada rápida, o Arthur entrou com liberdade, fez um gol muito bonito e deu a vitória ao Botafogo. Então, é um jogo que o Flamengo tem que ter muita concentração. O jogo do Botafogo ontem mostra isso. Não pode vacilar. O modo ele não pode sair com, como você falou, com o Gerson, De La Cruz, Everton Araújo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro. Você acha provável isso? Eu acho que se jogar o Everton Ribeiro, Everton Araújo, ele vai manter Everton Araújo, De La Cruz de volantes, né? E o Gerson na direita. Eu acho que ele pode fazer, se ele não quiser colocar o Everton Araújo, é o Gerson jogar de volante, como jogou o segundo tempo. Gerson De La Cruz, aí o Luiz Araújo. Não, Everton. Luiz Araújo, Arrascaeta e Bruno Henrique e Pedro na frente, não. Eu acho que não. Eu acho Luiz Araújo. Eu acho que não vai jogar Arrascaeta e Pedro. Eu acho que ele vai jogar com um dos dois. E com o Bruno Henrique. Porque o adversário vai jogar fechado, então aquele jogo de fazer pressão, forçar o erro para tentar recuperar a bola. Ao mesmo tempo, o Pedro tem mais presença de área. Ele tem que escolher. São 2 opções. Um cara que pressiona mais, o Bruno Henrique, um que tem gera mais jogo ali de pivô, né? Mais presença no jogo aéreo. Vamos ver como é que ele vai escolher. Como eu já falei, isso é uma tendência natural. Ele não escalar sempre os dois. Até porque são muitos jogos, então ele vai meio que revezar. Porque, assim, ele não tem muita escolha. O Felipe Luiz fala, eu quero jogar pressionando o adversário. Ok, se você quer jogar pressionando o adversário, tem que ter jogadores que façam esse trabalho. Não é o forte do Pedro, menos ainda do Pedro do que o Arrascaeta, acho eu. Então, não dá para jogar dessa maneira com um jogador que não tem essa característica. Você tem que mudar a forma de jogar. Dá para jogar de outra maneira? Dá para jogar de outra maneira. Mas, e até eu acho que ele tem que pensar muito, por exemplo, há jogos em casa que você vai jogar assim, tem jogos fora que você não vai jogar pressionando tanto o adversário, de repente. Você pode mudar a sua estratégia. De repente você pode jogar em transição contra o próprio Central Córdoba, o jogo passado da Libertadores. O começo do jogo foi o Córdoba em cima do Flamengo, o Flamengo com espaço aberto que não aproveitou. O gol saiu assim e outras chances aconteceram. A Arrascaeta teve outra ótima oportunidade, não aproveitou, jogando dessa forma. Então nem sempre o time vai jogar dessa maneira, mas quando jogar assim, hoje deve ser o caso, ele talvez tenha que fazer escolha pelas características dos jogadores, mas aí ele perde também em capacidade de decidir, né? Eu acho que no jogo de hoje seria interessante ele tentar ocupar muito a área adversária, ter o Pedro e ter o Arrascaeta. Mas não sei se ele vai fazer isso. Só vamos saber na hora, uma hora antes do jogo, quando sair a escalação, né? Então, o que falei, dependendo do que acontecer, um longo editorial. O do Corinthians também, se for eliminado, também vai ter um editorial. Vai, com certeza. Isso aí pode ter certeza, né? Pode apostar. Então, mas como eu falei, assim, explicamos ontem, eu acho que assim, a situação, ela seria dramática, terrível, se o Flamengo dependesse de outros resultados, né? Ele não depende, ele depende só dele. E esses jogos, mesmo que o Flamengo tivesse 100% de aproveitamento, a cobrança seria por vitórias nos 2 jogos. Jogando no Maracanã, teria que vencer os jogos. Essa seria a expectativa, especialmente o segundo jogo, que é contra um time que é muito fraco, o Deportivo Táchira, né? Então, o jogo decisivo é hoje. Porque para perder por Táchira, não vencer, aí tem que ser um salto alto, modelo inédito, né? Não tem como. Se jogar minimamente sério, você ganha dos caras.
Não tem como. Te perdeu todos os jogos. Jogou desfalcado agora contra o Central Córdoba, botou várias reservas em campo, não tinha ninguém no estádio, 200 pessoas no estádio, negócio melancólico até. E ainda assim chegou a empatar o jogo com um homem a menos e depois o Córdoba fez o gol da vitória. Então, mas a situação assim, não é dramática, depende dos esforços do time do Flamengo, vencer os 2 jogos. Aí depende, qual vai ser o padrão? Vai ser o padrão do time que jogou contra o Bahia? Se for, ok. Se for o time que jogou contra o Central Córdoba, aí vai ser um fiasco. Essa é a questão. Mas, pelo que a gente sabe, conversou com algumas pessoas, é claro que os caras percebem, né? A água bateu aqui, né, cara? Os caras sabem, ninguém vai entrar de salto alto hoje. Pois é. Entendeu? Sabe que não pode errar mais. Então pode até acontecer de jogar mal, perder, empatar, não vencer o jogo, ser eliminado, óbvio que pode acontecer, mas pode ter um jogador expulso, pode acontecer alguma desgraça lá, mas imagino que dessa vez o time vai entrar concentrado, levando o jogo a sério, como não levou contra o Central Córdoba no Rio, que foi um jogo que complicou tudo. Você pega a tabela, tivesse feito a obrigação, vencido aquele jogo, o Flamengo teria mais 3 pontos e o Central Córdoba menos 3. A situação da tabela seria completamente outra, totalmente diferente. Né? Mas arrumaram essa encrenca, agora tem que sair dela. Mas como eu falei, tem a chance, vencendo hoje, de deixar a vaga na mão e transformar um confronto LDU e Central Córdoba numa briga de mata-mata pela outra vaga, uma vaga ficar com o Flamengo. Ele pode mudar tudo hoje, pode mudar completamente o cenário. Basta vencer, de preferência por 2 gols. Se vencer por 2 gols, já fecha a rodada em segundo, na zona de classificação.